E vai começar agora mais um programa da rádio Canta que eu me escondo. Eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? Essa frase impactou o coração de um homem chamado Zinzendorf. Ao passar e ver um quadro, ele vê o Cristo crucificado e embaixo essa frase: eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? E aquilo impactou o coração daquele jovem. E vamos falar aqui sobre a história dos moravianos. O cristianismo chegou até os morávios a partir de John Hus, e 100 anos depois veio Martinho Lutero e outros no meio do caminho. Houve um rei que se levantou contra os protestantes, porque ele era muito católico, e assim surgiu uma guerra. E esse rei começa a perseguir os cristãos. Muitos foram presos no calabouço, outros foram levados a trabalhos forçados e muitos fugiram. Então é quando surge Zinzendorf. Ele, ao saber da situação dos cristãos, ele também como um cristão, era um conde muito rico e que tinha muitas terras. Zinzendorf prontamente começou a acolher todas aquelas pessoas que estavam fugindo daquela guerra dos católicos contra os protestantes. Começou a surgir uma colônia, uma pequena colônia, mas colocaram o nome de Herrnhut. Herrnhut significa o redil do Senhor. Conforme crescia a colônia, começou a surgir os problemas, porque esses protestantes tinham várias linhas de pensamentos teológicos. Uns vinham da linha de John Hus, que foi o que veio antes de Martinho Lutero. Outros tinham segmento de Martinho Lutero, outros eram calvinistas. Enfim, era um grupo de pessoas divididas por sua linha teológica. Sendo assim, com certeza no mesmo lugar começou os conflitos teológicos, ao chegar ao ponto que ele se posicionava quando tinha os cultos aos domingos. Cada um tinha a sua igreja, mas quando tinha os cultos aos domingos, alguns, com certeza radicais, se posicionavam à porta da igreja, e quando a pessoa que estava lá dentro ensinando, a pessoa que estava fora gritava, dizendo assim que eles estavam ensinando tudo errado. E começou uma guerra entre si. Então, chegou até um ponto tão crítico que o próprio Zinzendorf sofria, porque alguns falavam que ele era a própria besta do Apocalipse. Quando Zinzendorf chega a Herrnhut, ele faz uma pregação sobre o pecado da divisão. Após a pregação, Zinzendorf, ele tinha levado um documento para que o povo de Herrnhut assinasse um compromisso, um termo de compromisso para que houvesse a paz entre eles. Uma das coisas que estava em pauta era justamente uma frase que dizia assim: desconsidere as diferenças e foquem nas coisas que vocês têm em comum. Assim, toda a colônia, todo aquele povo assinou um termo de compromisso para que a paz viesse a reinar. Fizeram um culto muito abençoado, onde o Espírito Santo se manifestou de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que aquele povo, ele foi unificado. Deixaram as divisões, deixaram as linhas de pensamentos de lado e se tornaram um. Porque quando eles saíram daquele culto, eles entenderam que eles eram um em Cristo. No dia 13 de agosto de 1727, após esse culto, onde a manifestação do Espírito foi tão forte, que aqui veio o avivamento dos morávios. E a partir daí, houve um forte chama do Espírito, impulsionando-os a fazer missão. A partir dali também,
levantaram um grupo de pessoas, 24 mulheres e 24 homens, para que orassem sem cessar 24 horas. E assim eles levantaram um lugar chamado a Torre de Vigia. E assim foram durante mais de um século. Foi aí então que começou o movimento missionário desta igreja de Morávia. 2 rapazes que, ao saber que tinha uma ilha onde tinha muitos escravos, mais de 200 escravos, o dono dessa ilha, ele era ateu. Eles mandaram uma carta perguntando se eles podiam ir como missionários falar de Jesus para aquelas pessoas. Aquele homem não aceitou, obviamente. Então, já que eles não podiam entrar como missionários, eles se venderam como escravos, sabendo que podia nunca mais voltar. Interessante que sempre quando uns missionários eram enviados, 2 coisas ele levava consigo fora as roupas. Eles levavam consigo uma Bíblia e também uma lápides. Olha que interessante, eles levavam uma lápides porque eles sabiam que eles não poderiam voltar mais. Então eles já levavam a sua lápide e eles iam com alegria. Olha só a frase que estes jovens gritou do navio: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do sacrifício através de mim. Olha que forte, né? E aqueles homens seguiram então para aquela ilha como escravos. É certo que há muitos anos depois eles saíram de lá, foram livres. O interessante é que quando Zinzendorf era confrontado, era questionado o porquê que ele gastava cada centavo, porquê que ele sacrificava o povo, era muita gente que ia como missionário e não voltavam mais. Zinzendorf dizia: estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. As últimas palavras de Zinzendorf antes de sua morte foi: que formidável caravana da nossa igreja já está ao lado do Cordeiro. Ele tinha chama de missões. E a frase que fica para os nossos corações é: eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? Nós estamos muito felizes em compartilhar mais um pouco da história da igreja, mais um pouco da história dos nossos irmãos moravianos. Que formidável, que maravilhoso, que intensidade eles fizeram missão, não é? Sabemos que houve no começo uma divergência, houve brigas e pelejas, mas a partir do momento que a pessoa se dispõe a buscar a paz, a partir do momento que Cristo é o alvo principal, a partir do momento que eles foram buscar a Deus em oração, na palavra, a chama de missões inundou todo o ser daquela igreja. E ali começou o movimento, né, de evangelização por todo o mundo. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Seja edificado através dessa história, que seja motivado a olhar um pouco mais e ver o que nós temos feito por Cristo, porque Ele tudo fez por nós. Que Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser. E um beijo no coração de todos vocês, e a honra e a glória seja para quem? Para Ele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus permitir. Um beijo no coração.